Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Irmão Carlos, Céu de Cristo, mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, quero aqui compartilhar com vocês a história de Mefibosete. O homem esquecido que sentou à mesa do rei. Muitas pessoas conhecem histórias como a história de Davi, de Moisés, a história de Daniel, mas poucos param para estudar profundamente a história de Mefibosete. Um homem marcado pela dor, pelo abandono e pela vergonha, mas que foi alcançado pela misericórdia do rei. Essa história se encontra em 2 Samuel, capítulo 4, 9, 16 ao 19. Pois bem, o menino que nasceu em um palácio, Mefibosete, era neto do rei Saul. Ele era filho de Jonatas. Ele nasceu dentro da família real. Ele tinha ali tudo para crescer, poderoso, respeitado e honrado em Israel. Mas a vida mudou ali rapidamente. O seu pai, Jonatas, era um grande amigo de Davi. E a amizade deles era tão forte que fizeram uma aliança diante de Deus, que um cuidaria da família do outro para sempre. Só que uma grande tragédia aconteceu, né? A notícia que destruiu tudo. Israel entrou em guerra com os filisteus. E na batalha ali morreram Saul, morreu Jonatã e morreu também outros filhos do rei. Ou seja, quando a notícia chegou ao palácio, houve um desespero. A ama ali que cuidava do menino Mefibosete pegou ali a criança e saiu correndo, porque naquela época, quando um novo rei assumia o trono, era comum eliminar descendentes da antiga família real. Então ela fugiu para salvar a vida do menino. Mas durante a fuga ela caiu. E naquele acidente, Mefibosete ficou aleijado dos 2 pés. Essa história está lá em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Ou seja, um príncipe vivendo como esquecido. Ele passou a viver ali como esquecido. Imagina isso, meu irmão. Imagine isso, minha irmã. O menino que nasceu príncipe agora, ele vive escondido. Um herdeiro do palácio agora mora em um lugar chamado Lodebar. Lodebar, ele significa algo parecido com terra sem pasto, lugar seco, terra do esquecimento. Mefibosete cresceu carregando ali esse trauma, esse medo, essa vergonha, essas limitações e essas rejeições, porque ele foi muito rejeitado, muito rejeitado. Ele provavelmente pensava assim: minha história acabou, já era. E talvez muitos em Israel nem lembrassem mais dele, né? E o rei, ele se lembra dessa aliança. Anos depois, Davi já estava estabelecido como rei. Certo dia, Davi perguntou: restou alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas? Está em 2 Samuel, capítulo 9. Isso é poderoso, meu irmão. Escuta só. Enquanto muitos esquecem, Deus lembra das alianças. Então, encontraram ali Mefibosete, escondido lá em Lodebar. Quando chamaram o seu nome, ele deve ter pensado: agora morri, agora acabou, agora eu vou morrer. Por quê, meu irmão? Normalmente reis chamavam descendentes do antigo reino para executá-lo. Mas Davi, ele fez algo inesperado.
Meu irmão. Quando Mefibosete chegou diante do rei, ele se prostrou com medo. Mas Davi falou, não temas. Não temas. Meu irmão, essas palavras do rei Davi mudaram tudo. Porque depois Davi, ele declarou que ele iria devolver todas as terras de Saul. Ele iria sustentar Mefibosete. E Mefibosete iria comer todos os dias na mesa do rei. Todos os dias. Não era assim de vez em quando. Não era como visitante, mas sim como família. A parte mais profunda dessa história, meu irmão, eu vou contar agora. A Bíblia faz questão de repetir. Mefibosete, ele era coxo de ambos os pés. Mas por que a Bíblia insiste em repetir? Porque Deus queria mostrar algo. Porque assim, mesmo Mefibosete limitado, ele tinha lugar na mesa. Que mesa? Na mesa. Ninguém via seus pés. Todos viam apenas alguém sentado como filho. Isso é uma figura da graça de Deus. Porque muitas pessoas vivem em Lodebar, esquecidas, feridas, rejeitadas, humilhadas, desacreditadas. Eu mesmo fui muitas vezes desacreditado. Até falaram assim para mim, você nunca vai ser líder. Nem a tua mulher confia na sua liderança. Falaram para mim. Mas Deus ainda chama pessoas quebradas para sentarem à mesa da honra. E houve uma mentira ali de uma mulher chamada Ziba. Mais tarde surge esse homem, mulher. Esse homem chamado Ziba. Quem era Ziba? Ziba ele era servo da casa do rei Saul. Quando Davi precisou fugir para casa, por causa ali daquela revolta de Absalão, Ziba, ele mentiu sobre Mefibosete. Ele falou bem assim ao rei, Mefibosete ficou em Jerusalém, esperando recuperar o reino. Então Davi, ele acreditou nessa história. E Mefibosete perdeu bens, novamente. Mas depois, quando Davi voltou, ele encontrou Mefibosete abatido, sem cuidar da aparência, triste pela ausência do rei. Então o rei percebeu que havia sido enganado. Só que Mefibosete, ele falou uma frase linda. Ele falou bem assim, quando Davi ofereceu dividir ali as terras entre ele e Ziba, Mefibosete respondeu, fique ele até com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz. Fique até com tudo, pois já voltou o rei meu, senhor, em paz. Está em 2 Samuel 19, versículo 30. Agora, meu irmão, presta atenção na profundidade disso. Ou seja, ele não estava atrás de riqueza, nem de terras, muito menos de poder. O que importava para Mefibosete era que o rei voltasse. E o rei voltou. E essa história nos traz um ensinamento espiritual muito forte. Escuta, Mefibosete, ele representa pessoas. Mas não qualquer pessoas, pessoas quebradas pela vida. Pessoas marcadas por quedas. Pessoas esquecidas por todos. Vivendo escondidas emocionalmente. Pessoas que perderam a sua identidade. Mas a graça de Deus, ela encontra, ela restaura e ela honra. E ela traz de volta para a mesa aquele esquecido. O que eu quero dizer, meu irmão, com essa mensagem para você, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, a hora que você assistir essa mensagem. Talvez alguém tenha olhado para você e visto defeitos,
tenha visto limitações, fracassos, passados feridos, né? Talvez tenha encontrado muitas feridas em aberto ainda, né? Mas eu quero deixar aqui algo bem claro. Eu quero que você preste atenção nas diferenças. O mesmo Deus que tirou Mefibosete lá de Lodebar, ele continua chamando pessoas improváveis para lugares de honra. Porque a graça de Deus, ela alcança até quem já tinha perdido a esperança. Você perdeu a esperança? Então a graça de Deus vai te alcançar. Amém? Creia nessa palavra. Pegue essa história de Mefibosete e guarde no seu coração. Medite. E creia profundamente nesse Deus a qual a gente servimos. Amém? Ele vai te colocar no lugar de honra. Ele coloca todos aqueles que crê nele, que busca a tua face, no lugar de honra. Amém? Não há ziba nenhum que possa impedir o agir de Deus na vida daquele que é escolhido, separado, para ser vencedor. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem, meu irmão. Essa é a mensagem, meu irmão, que eu tenho para compartilhar com vocês. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua história, que Deus abençoe tua vida. Amém? Se você gostou dessa mensagem, se você se identificou, eu peço, em nome de Jesus, me siga aí para mais história aí, tá bom? Me siga no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram e em todo canto aí, tá bom? É só colocar lá, Irmão Carlos, servo de Cristo. Ou então você coloca @pastorcarlos.oficial. Ou então você coloca presbítero Carlos, servo de Cristo, .oficial e vai estar eu lá, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Irmão Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.